Neste vídeo vou falar um pouco com vocês sobre as leituras que eu fiz no mês de abril de 2024. Abril para mim foi um mês muito produtivo, já que eu consegui ler 5 livros, que foram todos livros muito interessantes. Patrick, mas não tem nenhum livro ruim? Não, nenhum livro ruim. E isso porque eu já trouxe para vocês uma forma de analisar se o livro vale a pena ser lido ou não, lá na resenha do livro Como Ler Livros, de Mortimer Adler, onde a gente faz uma análise olhando a capa, contracapa, um tipo de leitura sumária para saber se aquele livro merece ser lido. E eu falo isso para vocês porque o que guia as minhas leituras é o meu interesse, é aquilo ser útil para mim ou ter algum sentido para mim. Dessa forma, dificilmente eu vou me dar mal quando eu for escolher um livro. E se você quer saber quais são esses 5 livros, te aguardo depois da vinheta. Eu sou o Patrick do canal Só no Papiro, um canal onde a gente fala sobre livros, resumos de livros e resenhas de livros. E se você já me conhece, então deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder novos conteúdos. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês as minhas leituras de abril. Foram 5 livros lidos e eu vou apresentá-los para vocês do livro que foi menos útil para mim para o que foi mais útil ou mais interessante. E no quinto lugar nós temos o livro Correr, o Exercício, a Cidade e o Desafio da Maratona, que é de Drauzio Varela. Drauzio Varela dispensa apresentações, principalmente porque ele é um cara muito famoso, esteve no Fantástico por muitos anos, talvez até esteja até hoje, tá pessoal, mas eu já não acompanho o Fantástico. Talvez muitos de vocês não saibam disso, mas ele tem uma vasta experiência em maratonas. E como autor, quando a gente fala do Drauzio Varela, nós estamos falando de obras que parecem ser muito interessantes. Nós temos Estação Carandiru, que já ganhou o prêmio Jabuti, que o consagrou como autor. Além disso, nós temos o livro Carcereiros, que foi inspiração para uma série que foi feita pela Rede Globo. Além disso, nós temos um livro sobre as penitenciárias femininas. Tudo isso além do livro Correr, é claro. E esses 3 livros eu pretendo trazer aqui para o canal, começando por Estação Carandiru. Provavelmente eu vou fazer o vídeo no mês que vem. Eu não sei se eu vou soltar ele no mês que vem para vocês, tá? Mas eu não esqueci, eu coloquei para votação aqui no canal qual livro que vocês achavam mais interessantes e vocês votaram por ele. Assim será um dos próximos livros que eu vou ler. Já falando sobre o livro Correr, então a escrita do autor é muito interessante, aquele estilo de conversa, como a gente tem lá no livro Imigrante Legal, por exemplo, ou nos livros do Tim Ferriss também, que são muito interessantes. Então a leitura ela acaba sendo muito leve, porque parece que o autor está falando contigo o tempo todo. Então a leitura é fácil. O autor vai falar sobre o exercício da corrida, então ele vai dar diversas dicas sobre saúde a respeito da corrida e também são úteis muitas vezes para a prática de outros esportes. Vai falar sobre os problemas de coração durante a corrida, que as pessoas acabam tendo aquelas mortes súbitas, acaba acontecendo por problemas congênitos. Vai falar para a gente sobre problemas no joelho que os corredores costumam ter, que isso acontece muitas vezes por causa de um problema também genético, ou até mesmo acaba acontecendo pelo tipo de pisada da pessoa, que a pessoa tem uma pisada errada. Então, se você tem um problema de pisada e está sentindo dor no joelho, é bom você verificar isso daí. Seguindo o subtítulo, ele fala para nós sobre a cidade. Patrick, mas como assim a cidade? Tem uma parte do livro que ele reserva só para falar sobre experiências que ele passou na cidade. Então ele vai falar sobre uma situação em que ele passou por racismo simplesmente pelo fato de ser branco. Vai falar sobre a experiência que ele teve lá na época da União Soviética, quando ele foi visitar um hospital lá na Rússia. E ele não vai falar só disso, ele vai falar também sobre as maratonas. Vai falar sobre a origem da maratona, de onde que eles tiraram esse nome. Vai falar pra gente sobre como a gente pode se preparar. Tem certos medicamentos que a gente não pode tomar nem antes, nem durante, nem após a corrida. Como a gente vai se alimentar antes de participar de uma maratona. Quanto líquido a gente deve tomar, quanta água a gente deve tomar. Tem que tomar cuidado com excesso, porque pode dar problema. Se for pouca, vai dar problema. Então, você tem que tomar água numa medida correta. Vai falar também sobre algumas maratonas que ele participou. Participou de uma maratona lá no Japão, participou de maratonas nos Estados Unidos, lá no Rio, que ele falou que foi uma das mais bonitas, acho que foi até a mais bonita que ele já participou, tá, pessoal? Mas também, né, aquela imagem do Rio deve ser maravilhosa, né? Isso aí não dá pra tirar a razão dele, não. E vai falar também sobre a maratona de Boston, que é a maratona mais importante. Por quê? Porque foi a primeira maratona e vai dar mais detalhes sobre isso. Eu já tenho uma resenha gravada, vou trazer para o canal aí nos próximos vídeos. E a minha opinião sobre esse livro é que é um livro muito interessante, principalmente para quem está começando a correr
trazer para quem quer saber mais sobre esse mundo das maratonas. Eu, pessoal, aqui no canal, um dos objetivos, não só para o canal, mas para mim também, eu tenho muito interesse em saber de uma pessoa que está passando por aquela situação, como ele se sentiu a respeito daquilo, tá bem? Então aqui ele me passa a visão de um maratonista, e isso para mim é extremamente interessante e foi isso que eu busquei. Depois disso eu até passei a voltar a fazer umas corridinhas. Ah, Patrick, vai fazer a maratona? Não, maratona eu não penso em fazer, tá, pessoal? Mais uma corridinha ali, 5, 10 quilômetros. Por enquanto eu tô por rolo. Então esse livro eu recomendo para aquelas pessoas que querem começar na corrida, já são corredores ou que querem participar da primeira maratona, porque as informações são muito interessantes para esse pessoal. Em quarto lugar, nós temos o livro Podres de Mimados, As Consequências do Sentimentalismo Tóxico, que é de Theodore Dalrymple. Quando a gente fala de Theodore Dalrymple, nós estamos falando de uma pessoa que já trabalhou no hospital psiquiátrico, ele era médico psiquiatra, tá, pessoal? Então a gente está falando de alguém que já trabalhou lá em países da África, então ele conheceu aquela situação de pobreza no hospital, teve diversas experiências com aquele pessoal que realmente precisava muito do apoio desse tipo de médico, então ele passou a ver situações complicadas de muito perto. E ele acabou verificando que a nossa sociedade ela tem passado por uma situação em que a gente está caindo num sentimentalismo tóxico. Ah, Patrick, mas como assim sentimentalismo tóxico? Quando a gente fala sentimentalismo, nós estamos falando, o Clóvis de Barros, lá no livro Reputação, ele fala isso pra gente, que o que vem antes da palavra ismo, para essas pessoas, quando a gente fala sentimentalismo, antes do ismo tem sentimento. Então, aquelas pessoas que são sentimentalistas, elas seriam aquelas pessoas que levam aquilo do sentimento como uma coisa mais importante para a vida delas. E, pessoal, vale lembrar que os sentimentos, eles são sim muito importantes. É muito legal que você tenha uma noção de como é passar por determinadas situações. Por exemplo, para você ter uma ideia do que é ser um maratonista, lá do outro livro, do livro anterior que eu falei. Então, assim, quando a gente fala dessa situação do sentimentalismo tóxico, o autor vai trazer para a gente que a gente está pegando muito leve na criação dos nossos filhos, na criação dessas novas pessoas da sociedade e que temos muitos adultos que eles não crescem, tá bem, pessoal? Seria meio que a gente tem diversos Peter Pans por aí. Por quê? Porque eles tentam evitar esse lance da maturidade. Eu não quero aqui falar se você tem que ser maduro ou não tem, isso aí é problema seu. Além disso, ele fala que a gente está deixando de chamar as coisas pelos nomes corretos, então ele vai criticar o politicamente correto, vai falar que esse sentimentalismo tóxico ele está tentando tirar a culpa do indivíduo e jogar a culpa na sociedade. E esse autor também tem diversos outros livros, são livros que são mais voltados para aquele pessoal conservador. Achei o livro muito interessante, é um tipo de livro que faz a gente pensar um pouco sobre os rumos que a sociedade está tomando, porque, pessoal, antes a gente tinha uma sociedade que era muito voltada para a razão, ela era mais fria. Hoje a gente está numa situação mais calorosa, uma situação que a gente olha demais os sentimentos, eu até acho que passou um pouco do ponto. Assim, se você está para esse lado mais sentimentalista, pendendo para um sentimentalismo tóxico e quer ter a mente um pouco mais aberta, recomendo que você leia sim esse livro. Já se você é de esquerda e tem a mente um pouco mais fechada, você quer ficar apenas naquelas ideias que você tem, não compre o livro. Por quê, Patrick? Porque você vai acabar se decepcionando. Aquilo que eu falei, o livro que você vai ler tem que fazer sentido para você, tem que ser um livro interessante ou ser um livro útil. Se não é nenhuma dessas coisas para você, você vai ficar sofrendo ao ler o livro, então simplesmente não leia. Livro número 3, Inteligência Positiva, porque só 20% das equipes e dos indivíduos alcançam o seu verdadeiro potencial e como você pode alcançar o seu. É um livro de Cesar Chamini. Quando a gente fala no Chamini, a gente está falando de um cara que ele foi o CEO de uma grande companhia de coach lá nos Estados Unidos. Então, ele já treinou diversas pessoas e depois de um tempo ele resolveu colocar suas experiências nesse livro. Aqui ele vai trazer para a gente uma ideia de que existem 10 sabotadores e um sábio. O sábio ele tem 5 habilidades, ou seja, pessoal, é como se a gente estivesse passando por uma batalha mental. Tipo aqueles desenhos que tinham um capetinha de um lado e um anjinho do outro, sabe? O anjinho seria o sábio que tentaria te guiar para um caminho mais virtuoso, para que você se desse bem, um caminho mais positivo. Uma visão mais positiva de tudo que está acontecendo. Enquanto isso, aquele diabinho representaria aí os sabotadores, que tem 10 sabotadores. Todos nós temos um sabotador em comum, que é o crítico, é aquela voz que tenta falar mal de você ou
falar mal de outra pessoa ou falar mal das circunstâncias que estão ocorrendo, ou seja, está sempre reclamando. E também temos mais um dos outros 9 críticos. Eu vou falar alguns que vierem na cabeça aqui. Então nós temos o inquieto, que é aqueles que é mais ansioso. Nós temos o hiperrealizador, que é aquele que se pauta por ter grandes realizações, mostrar para os outros que consegue fazer as coisas. Temos um tipo que ele é vitimista. Então, pessoal, tudo isso se desenvolve na infância e a gente continua depois com aqueles sabotadores. Quando a gente entende quais são os sabotadores que nós temos, então nós podemos aprender como lidar com eles. A gente vai ter mais ferramentas para evitar que esses sabotadores puxem a gente para trás. E nós temos o sábio, que ele vai trazer para a gente diversas ferramentas que vão fazer com que a gente possa se dar bem, executar bem as tarefas, pensar de uma maneira mais positiva, planejar o nosso futuro, ter um propósito. Então, tudo isso eu expliquei melhor lá na resenha desse livro, que também vou deixar aqui para vocês na tela final. Patrick, mas o que você achou desse livro? É um livro muito interessante, principalmente esses perfis de sabotadores. É muito legal você saber qual é o seu perfil de sabotador para poder lidar melhor com ele. Para mim, tudo que o autor falou fez muito sentido. Ele tem uma linguagem muito simples e quem está buscando desenvolvimento pessoal vai gostar muito desse livro. Compre esse livro. E se você não gosta muito de desenvolvimento pessoal, simplesmente não é para você. Livro número 2, O Alienista, de Machado de Assis. Esse é um livro do mestre Machado de Assis, então eu gosto muito dos livros dele. Ele trabalha muito com o realismo. Aqui ele já estava nessa fase do realismo. Nós sabemos que o Machado de Assis ele teve uma época mais romântica e depois ele teve uma época que ele estava no realismo. E aqui a gente tem um alienista, que é aquela pessoa que cuidava de loucos naquela época. Então ele vai retratar pra gente que existiam situações em que pessoas que não eram loucas acabavam presas. Então é um livro que ele vai fazer a gente refletir muito sobre como as coisas funcionavam. Vamos dar umas boas risadas e também vamos nos surpreender com o final. Também já fiz a resenha desse livro, logo eu vou soltar aqui para vocês no canal. Nessa resenha eu falei muito sobre essa situação da loucura, eu trouxe um pouco de contexto histórico para vocês. É uma resenha que eu particularmente gostei muito, porque é um livro que é muito importante, é um conhecimento que é muito importante que vocês tenham. Independente de você ler o livro ou não, recomendo muito que você veja esse vídeo quando ele sair. Patrick, o que você achou desse livro? Pessoal, eu gosto muito dos livros do Machado de Assis, o cara é uma lenda. Recomendo esse livro para todo mundo, mas vale lembrar que a escrita é uma escrita da época antiga, então pode ser que você tenha que consultar muito o dicionário enquanto está lendo ele. Mas isso é só no começo, tá, pessoal? Na hora que você começar a ler mais livros, pode ter certeza que vai fluir bastante. Eu mesmo tive que consultar o dicionário muito pouco. E o primeiro livro é o que eu achei mais interessante e mais útil, que é o livro As 6 Lições, de Ludwig von Mises. Aqui a gente está falando de um livro que foi feito com base em palestras que o Mises deu lá na Argentina. Então a esposa do Mises, ela transcreveu essas palestras, organizou tudinho e trouxe de forma muito simples uma ótima introdução ao liberalismo econômico. Então, se você quer saber mais sobre como funciona o liberalismo econômico, você quer entrar nessa literatura, recomendo muito esse livro. Eu gostei bastante, fala muito sobre como funciona a inflação, sobre o capitalismo, sobre o socialismo, sobre a política e as ideias, e também vai falar pra gente sobre a intervenção do governo, sobre o controle monetário, sobre o controle de preço. Que, pessoal, isso influencia muito na nossa vida, principalmente no Brasil. Pessoal, os números da inflação daqui, eles são insanos, e pode ter certeza que o governo tem a sua mãozinha ali, seja de direita ou seja de esquerda. Patrick, mas esse livro é para todo mundo? Não, pessoal. Vale lembrar que se você aí tem uma vertente comunista, uma vertente de esquerda mais radical ou de esquerda mesmo, não recomendo esse livro. Por quê? Porque vai ser um livro que ele vai sacanear você. Ele vai trazer o lado do capitalismo e vai falar que você tem uma diferença entre o liberalismo econômico e o socialismo. Que o socialismo ele tenta intervir o máximo possível para trazer um bem-estar social para as pessoas, e também que o capitalismo ele tenta deixar o mercado mais livre possível para que os próprios indivíduos busquem aquilo que eles acham que é mais interessante para eles, e assim, com eles sendo individualistas, eles vão acabar trazendo um bem para a sociedade. Ou seja, esse bem da sociedade, usando o capitalismo como base, terá indivíduos trabalhando e eles mesmos conquistando as suas coisas, pagando seu alimento, pagando o seu abrigo.
Enquanto isso, quando você tem a intervenção estatal buscando ajudar as pessoas a criar esse bem-estar social, ela vai tentar trazer uma equidade para a sociedade. Então, ela vai tentar forçar uma igualdade, vamos dizer assim. Por quê? Porque equidade é você tentar equilibrar a balança de uma forma que todos fiquem mais parecidos possíveis. Então, para fazer esse equilíbrio, você vai cobrar muitos impostos e com o dinheiro desses impostos, você vai ajudar determinados grupos de pressão a conseguirem o que querem. Para quê? Para buscar essa equidade. E você é que vai decidir o que é melhor. É melhor um local em que tenha esse liberalismo econômico como base ou que tenha o socialismo como base, socialismo econômico como base? Isso aí, quem vai responder para mim é você, e a resenha desse livro já está aqui no canal. Se você chegou até aqui, então deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilha com aquele amigo que você sabe que vai achar o conteúdo interessante e deixe para você no final uma playlist com os livros que já tem a resenha disponível. Agradeço por sua atenção, eu sou o Patrick do canal Só no Papiro, por hoje é só aí, valeu!